Olá você que está a fim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E hoje nós estamos gravando aqui um pouquinho antes de começar o carnaval, né? Dizem que o ano começa só depois do carnaval, parece que no canal do A Fim de Papo é verdade. Então você vai estar vendo esse vídeo provavelmente na quarta-feira de cinzas, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar hoje, que é a campanha da fraternidade. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos duas pessoas aqui ligadas à igreja e à coordenação da campanha para a gente conversar um pouquinho sobre o tema e as ações que serão desenvolvidas durante os próximos 40 dias, né? Mas com a intenção de uma certa forma, contaminar a população católica e toda a população em torno dos temas da campanha da fraternidade. Então, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a Márcia Simões. Olá, Márcia, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem. Então, a Márcia, ela é catequista na paróquia Perpétuo Socorro. Ela reassumiu a coordenação da campanha em 2022, né? Mas já trabalhou na campanha durante a primeira década desse século, né? De 2000 a 2010. Ela é pedagoga da rede municipal. Estadual, perdão, trabalhando no núcleo da educação, né? E faz parte da coordenação da campanha da fraternidade aqui na Diocese de Ponta Grossa. É isso, né, Márcia? Isso. Bacana. E também para falar um pouco sobre a campanha e sobre a igreja e sobre os movimentos que a igreja vem desenvolvendo e, claro, com os temas relacionados à campanha da fraternidade, está também com a gente aqui um dos nossos maiores colaboradores do canal A Fim de Papo, que é o Roberto Mistrorigo Barbosa, o Beto. Como é que vai, Beto? Tudo bem, Ismael? Tudo bem, Márcia? Bem. Prazer estar com vocês, um prazer estar com os telespectadores aí, com o pessoal que está assistindo. E vamos adiante. Vamos lá. Então, o Beto, ele é vice-coordenador da província de Curitiba, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, né? É do Regional Curitiba. Na verdade, envolve 6 dioceses. Certo. Guarapuava, União da Vitória, São Mateus, Curitiba, Paranaguá e Ponta Grossa. Bacana. Você é o vice-coordenador lá. E também aqui em Ponta Grossa, o Beto, ele é coordenador da URI, da União das Religiões Unidas, a sigla em inglês dá um pouquinho de diferença aí, né? Iniciativa das Religiões Unidas, né? Aqui em Ponta Grossa, que reúne não só a Igreja Católica, como religiões dos mais variados matizes e ideologias e maneiras de ver a fé, né, Beto? Exatamente. Bacana, então. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a campanha, conversando aqui com a Márcia. Qual que é o significado, Márcia, desse tema aí, né? Fraternidade e amizade social aí no contexto da campanha desse ano, da fraternidade? A campanha da fraternidade, não só desse ano, como toda a campanha da fraternidade, sempre propõe um tema relevante para a sociedade, não só restrito à Igreja Católica, mas é um tema que abrange também outros níveis da sociedade, até outras igrejas que queiram meditar sobre esse tema. E a amizade social proposta esse ano vem justamente de encontro com a realidade que a gente vive hoje, de uma sociedade cada vez mais individualista, né, onde o respeito mútuo está ficando cada vez mais de lado. Então, a proposta da gente olhar esta realidade à luz do Evangelho para ver o que nós, como católicos, como cristãos, como sociedade, podemos fazer diante dessa realidade. Daí, essa é uma boa coisa que você falou. O que nós podemos fazer? Não só os católicos, né, como toda a sociedade, como nós podemos fazer com que esse tema, né, acho que o subtema, né, vós sois todos irmãs e irmãs. Como que a gente pode agir para que isso se torne uma realidade? Porque hoje nós vemos, né, que a sociedade está muito focada, muitas vezes, os relacionamentos, as amizades, elas são muito virtuais, digamos assim. E dentro desse meio virtual, perdeu-se muita coisa. Principalmente nós colocamos, né, a questão do respeito. Porque para você poder partir para alguma coisa, partir para uma ação, por mais que você não concorde com determinadas situações, você precisa ter o respeito. O respeito à pessoa, principalmente. Então, o vós sois irmãos e irmãs, coloca exatamente isso, o respeito. Porque esta frase ela é baseada no texto bíblico de Caim e Abel, né? Quando Caim mata Abel e Deus vem e pergunta para ele também, né? Onde está o teu irmão?
E daí depois, né, a gente tem toda uma meditação sobre esse tema e que chegamos nessa frase de Jesus: vós sois todos irmãos e irmãs, independente das nossas diferenças. Então, é isso que a gente vem colocando nessa campanha da fraternidade. Sim, e você falou desse mundo virtual, né? Eu sempre penso assim, posso estar errado, né? Você me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, que as mídias sociais hoje elas sobrevivem do ódio, muitas vezes, né? As pessoas que são mais histriônicas ou que são mais agressivas acabam tendo maior visibilidade, inclusive, nas mídias sociais, do que uma pessoa que está propondo diálogo, está propondo a paz, está propondo coisas interessantes, como reflexões como essas, né? Da campanha da fraternidade. Você também pensa assim? Ou como é que... Porque a campanha, inclusive, cita isso na formação que nós fizemos no domingo. A gente colocava essas questões, né, dessa questão do ódio, das mídias, dessa questão do ódio, porque as pessoas, muitas vezes, o que não é igual ao que eu penso, ou o que não é, se não fazem o que eu quero, então não serve. Então, eu tenho que eliminar isso. E é isso que a gente vê muitas vezes, né, nas mídias. A Munira, na formação, usava muito a frase cancelamento, né? Porque nas mídias tem muito isso. Eu não gosto do que você disse, eu vou te cancelar, vou te bloquear, não quero mais saber. Mas se fosse só isso, era fácil, né? O problema é que fica aquela discussão, né? Porque eu coloco um ponto de vista que não é o teu, aí você vai rebater, eu vou rebater a sua... E assim a gente vai aumentando e a plateia ao entorno também vai aumentando, porque eles querem ver quem é que vai morrer primeiro. E o cancelamento tem um detalhe que, às vezes, não é só você simplesmente eliminar aquela pessoa. É você fazer uma campanha contra aquela pessoa. Exatamente, né? Principalmente quem vive das mídias, né? A gente vê muito isso nas pessoas que vivem das mídias, que têm os blogs, que têm os canais, que têm um grande número de seguidores. A preocupação é essa. Então, eu preciso estar bem, eu preciso estar focado, porque eu não posso perder seguidores, porque depende muitas vezes disso. E daí, exatamente. Então, eu não concordo com o que você faz, então eu vou dar um jeito de te derrubar. Só que isso não fica ali restrito ao virtual, isso vem para a vida real também. E aí é onde nós vamos criando os atritos, onde nós vamos desenvolvendo a violência, e a campanha vem justamente pregar o oposto disso. Né, o respeito, você abrir, né, as tendas, ampliar suas tendas, alargar as tendas, receber as outras pessoas dentro do teu círculo de amigos, dentro da tua comunidade, dentro do teu trabalho, porque trabalho também é uma coisa que tem gente de todo jeito para todo gosto. E nem todo mundo se entende, mas no mínimo que se espera é que todos se respeitem. Né? A partir do respeito se constrói, a gente vai construindo as pontes que vão ligando as pessoas, ao contrário do ódio, que a gente vai construindo os muros que separam as pessoas. E você falou de que extrapola, né, para a vida pessoal, né? Recentemente houve um caso de uma moça que houve uma mentira a respeito dela, de que ela namorava um grande influenciador das mídias sociais, o Whindersson, né? E era uma mentira, e ela foi muito atacada por conta disso, enfim, e acabou se suicidando, né? É uma coisa gravíssima que aconteceu com uma pessoa porque ela já tinha seus próprios problemas e aquilo foi acumulando de uma certa forma que ela não aguentou a dor e acabou tirando a própria vida. A campanha, de certa forma, também toca nesses temas muito mais, assim, falando sobre a vida, como as mídias, ou como esse ambiente virtual, ou como esse ambiente de ódio prejudica não só a questão da vida social nas mídias, mas dentro também. Porque, assim, a pessoa que vive exclusivamente desse mundo virtual e que né, depende dele, a impressão que dá é que ela tem uma vida pessoal, de vivência com outras pessoas mais restrita. Então, ela fica uma pessoa mais frágil. E como na campanha a gente vai falar exatamente do cuidado, até na Fraternitude coloca, né, um amor que se estende para todo ser vivo. Então, você vai alcançar todas as pessoas. E isso também, né? Se a pessoa está sofrendo, se você tá sofrendo alguma situação que está desregulando a tua vida, lógico que, se você se considera amigo dessa pessoa, você tem que estar atento. A gente tem que buscar esse tipo de conhecimento também. A gente tem que buscar esse tipo de atenção diante das pessoas que a gente conhece. E alargando isso, né? Porque exatamente o alargar, o estar atento à necessidade dos outros. Até que ponto você está disposto a realmente receber essas pessoas que estão com um ou outro problema, que não são, digamos assim, o modelo da sociedade, porque hoje em dia também, por conta desse mundo virtual, nós temos muitos modelos para ser seguidos, né? Então, quem não se encaixa dentro daquele modelo fica fora.
E daí é isso que vai gerar muitos outros, né, problemas de vida pessoal, de convívio, né, tudo mais. Você falou da Fratelli Tutti, o Beto é uma pessoa que sempre está muito antenada, né, com as coisas escritas, com os escritos do Papa, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho, Beto, da tua experiência em relação aos trabalhos que você vem desenvolvendo, as reflexões que você desenvolve também, dessa junção da Fratelli. Como você vê essa coisa da campanha da fraternidade usar, de certa forma, um pouco da Fratelli Tutti, né, para fazer suas reflexões aí? Eu queria primeiro dizer o seguinte, como é importante essa unidade, tá? A unidade que acontece enquanto igreja. O Papa, vou falar de 4 documentos que o Papa escreveu. Papa Francisco, a primeira é a Laudato Si, a segunda o Amoris Laetitia. A Laudato Si trata da questão do meio ambiente, tá? A questão ambiental que estamos envoltos, né? A questão do Amoris Laetitia, que trata da questão da família, né? A Fratelli Tutti, que trata justamente da fraternidade entre as pessoas. E uma continuação da Fratelli Tutti, que é a Fratelli Deum, que foi escrita agora, ano passado. Então, você veja, esses 4 documentos faz toda uma caminhada, tá, sobre exatamente o que vai culminar numa amizade social. Porque nós temos que amar não só ao outro irmão o respeito, mas também respeitar a questão da natureza, que está junta. Ou seja, que os seres humanos foram colocados na Terra como gestores, tá? E é o único planeta que nós sabemos que nós temos vida, e nós precisamos viver em paz, de uma forma pacífica, tá? E o que é a paz? Que significa que tem tudo a ver com a comunicação não violenta, tá? Que é isso que se falava antes. Justamente, ou seja, quando você trata da violência, de uma forma violenta a outra pessoa, você tira a pessoa muitas vezes do prumo, tá? E deixa a pessoa perturbada, que acontece esses desastres, que a gente volta e meia a gente verifica. E nós precisamos encontrar a paz, tá? A paz social, a paz pessoal, todas as formas de pacificação, para que o mundo possa viver numa cultura efetivamente fraterna, né? Bacana. Todas as campanhas da fraternidade, que pelo menos as que eu acompanhei, elas têm uma preocupação muito com o visual da campanha, né? É elaborado um cartaz muito significativo, enfim. E depois eu vou pedir para o Fernando, que é o nosso editor aqui, colocar no vídeo aí a imagem da campanha da fraternidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses elementos, né? Do cartaz, enfim. Então, o cartaz das campanhas, primeiro que a escolha desse cartaz geralmente é um concurso, né? Então, assim, não é uma pessoa só que criou o cartaz, mas eles lançam o tema e daí as pessoas lançam as ideias e vão enviando os cartazes, né, para que seja escolhido um que seja realmente se refira ao tema proposto da campanha. E geralmente todos os cartazes, eles são geralmente bem coloridos, né? São elementos que, né, visualmente já vão chamar a atenção para você querer saber o que é aquilo, quando você vê, né, ou na internet, ou dentro da igreja, de repente, ou em algum outro lugar. Então, ele vai trazer, né, os temas. O nosso deste ano, ele traz o lema, então, né, que é Vós sois todos irmãos, que está lá no Evangelho de Mateus, e traz o tema, né, que é a campanha da fraternidade, lá é amizade social. Daí o lema, Vós sois todos irmãos, que é o topo, né, o topo do cartaz. Depois vai ter os elementos desse cartaz, que são a casa, as pessoas na mesa, as janelas, o Papa, então, a cruz de Dom Helder Câmara, que foi quem idealizou a primeira campanha da fraternidade, os alimentos, né, tudo ali para mostrar essa diversidade. Então, colocando ali a questão da casa, que representa o lugar de encontro, o acolhimento, a convivência das pessoas, né? Simboliza a comunidade, a sociedade, porque a família é uma sociedade em miniatura.
Aí vem a mesa, que normalmente né, pelo menos era, hoje em dia já não é tanto, mas onde a família se Um lugar de reúne, encontro, né? onde vai partilhar o alimento, daí vem a questão dos alimentos, vai conversar, vai trocar ideia, vai colocar seus problemas, vai chorar suas mágoas. Geralmente, pelo menos era assim, ao entorno da mesa que aconteciam essas coisas. Depois você pode reparar que tem vários personagens nesse cartaz. Né? Dentro desse cartaz, então, a gente tem, como foi falado ali, a questão do Papa, as pessoas, as mulheres, o idoso, a pessoa com deficiência, né, são representados ali. O que isso quer dizer? Que vai ilustrar justamente essa diversidade humana que nós colocávamos, né, no dia da formação, que ninguém é igual a ninguém. Nós somos todos diferentes, e graças a Deus por isso. Mesmo os irmãos gêmeos idênticos não são iguais. Sim, essa é a riqueza, né? De Exatamente. Poder se relacionar. Então, também. essas pessoas diferentes que aparecem ali, o indígena, o idoso, a pessoa com deficiência, o negro, o branco, ele vai justamente ilustrar a diversidade humana e a inclusão social, porque é um ambiente que aceita a todos, sem questionamentos, sem discriminação, sem impor barreiras. E mostra as pessoas de diferentes idades também. Tem a criança, tem o idoso, tem o adulto, né, para mostrar essa diversidade. Aí também no cartaz a gente vê que tem duas janelas e que você tem uma vista para fora, né? Você tem uma vista para dois ambientes diferentes. Então essas janelas, elas representam a abertura para o mundo. Você estar aberto às diferentes realidades. Você a transparência ou a esperança de olhar para fora, para o futuro, ou, né, pro futuro lá na frente, ou para o próximo, para o irmão que está ali perto. E uma janela tem uma paisagem urbana e a outra rural, exatamente para mostrar os dois mundos, né? Os dois lados, as cidades, o campo, porque um lado depende do outro. Né? O pessoal que vive na roça, que planta, que colhe, vende para o pessoal que está na cidade, que trabalha, que produz, que vai fazer os implementos agrícolas, que vai ter, né, as coisas que o pessoal do campo. Então, é a união dos dois mundos. Aí tem o Papa, e o Papa com a sua bengala. Né? O nosso líder, ele simboliza a orientação espiritual, a sabedoria, o apoio à instituição, o apoio à campanha, à igreja, ele vem mostrar isso. Aí a cruz de Dom Helder é o símbolo cristão de fé e a associação de Dom Helder, que ele representa a continuação do seu legado, né, de justiça, que Dom Helder Crama teve um trabalho muito marcante na sociedade. E essa cruz, nesse cartaz, vem relembrar todo esse trabalho que ele fez lá na época que ele esteve com a gente e depois ficou como herança para a sociedade, digamos assim. E os alimentos que vão representar a partilha. Os recursos, a preocupação com a nutrição, o bem-estar das pessoas, assim como a solidariedade, partilhar o alimento. E eu já colocaria, além disso, né, como o Beto colocou, o cuidado com a natureza. Porque se a gente não tem esse cuidado com a natureza, a terra não vai produzir. Se a terra não produz, a gente vai viver do quê? Né? Então, a gente precisa desse cuidado também, não só com as pessoas, mas com todo o ser vivo. Respeitar todo o ser vivo, não só o ser humano, não só as plantas, as árvores, os rios, mas também os animais, né, que hoje tudo é descartável. Eu vou viajar, não posso ficar com o meu cachorro, eu jogo na rua. Eu vou fazer não sei o quê, eu não posso cuidar do meu gato, eu jogo na rua. Não tem problema se eu despejar o lixo no rio, não sou eu que tomo água daqui. Mas, né, a gente perdeu essa... então, esses alimentos, além de mostrar a partilha, vem mostrar também esse cuidado que a gente precisa ter com a nossa casa comum, que é o planeta. Bacana. Nesse sentido, Ismael, a Terra é uma poupança, na verdade. Chega um pouquinho mais perto do microfone. A Terra é uma poupança. E quando a gente vai tirando, se não produzir, a Terra vai se exaurindo, né? Vai diminuindo, exaurindo. Tá. E esses temas, Beto, eu ia fazer uma pergunta para você, que eu sei que você tem feito reflexões a respeito desse assunto. Parece muito óbvios, né? Cuidar do outro, cuidar da família, cuidar das pessoas do campo, e as pessoas do campo cuidar das pessoas da cidade, a gente cuidar da natureza, dos animais, parece tudo muito óbvio. Né? E o Papa veio com esse discurso e fez uma encíclica a respeito disso, e depois tem vários escritos a respeito disso, mas parece que falando óbvio, trouxe para si muita contestação. Né? Você veja, falar o óbvio hoje já não é mais aceitável para algumas pessoas.
né? Como que você enxerga essa, às vezes até mesmo dentro da Igreja Católica teve alguma oposição, eu acho que mínima, mas enfim teve, e outras pessoas que estão fora da Igreja também se opuseram, o Papa comunista, não sei o quê. Como você enxerga esse movimento assim? O Papa não é comunista, nem Cristo foi comunista. Tá? Na verdade, são humanos. Que nem diz o Leonardo Boff, falando de Jesus, humano assim, só Deus. Tá? A humanidade de Deus é muito plena e convida nós a seguirmos. Ele veio, e é importante isso, porque nós vamos viver, nós iniciamos na quarta-feira a Quaresma, tá? Que é um período próprio que, com intensidade, se vivencia a campanha da fraternidade e também toda a reflexão do que vamos chegar até a Semana da Paixão, né? Que é da Páscoa, né? Que é a Páscoa e que vivemos a ressurreição, né? Que é a grande novidade do Evangelho. É a boa nova, né? É a boa nova, é a ressurreição, né? Então, mas Jesus veio, se fez homem e viveu entre nós, tá? Então, qualquer um de nós podemos fazer coisas até maiores do que ele. Falando que a fé poderá remover montanhas, tá? E nas relações, todas as relações são possíveis e são necessárias, tá? Para o bem de todos, tá? Então, assim, nós não podemos esgotar a vida e criarmos um mal-estar. Nós temos que tratar todo mundo bem e tratarmos desses recursos, porque, e assim, às vezes, o que ocorre é que, pela comodidade, pela riqueza, o ter está muitas vezes maior do que o ser, tá? E a gente tem que ser mais pessoa, ser mais humano, né? Que eu falava agora. Então essa é a caminhada que nós temos que fazer. Não é o ter que nos faz ser diferente, é o ser que nos faz ser diferente. E o ser tem tudo a ver também com alguns dos elementos da campanha, né? Que é uma expressão que é o gesto concreto. E fale um pouco para nós sobre esse assunto. Então, como o Beto colocou, o período da Quaresma é um período propício para a gente refletir sobre a nossa realidade, refletir sobre a nossa caminhada como igreja, refletir sobre a nossa caminhada como cristão, como seguidor de Jesus Cristo. Então, olhando para o exemplo de Jesus, ele sempre abriu mão daquilo que ele tinha em prol dos outros. Né? Lógico que a gente não está dizendo aqui que você tem que sair da sua casa porque eu tenho que deixar para o outro. Ou que você tem que abrir mão de tudo isso, mas pensar no outro. De que forma nós, com o pouco que nós temos, juntando tudo, dando o total de gesto todos. Concreto, no caso. O que eu vou fazer? Então, a Quaresma já nos convida a fazer o jejum, a penitência, a praticar a caridade. E esse gesto concreto vem como resultado desse sacrifício de Quaresma. Geralmente as pessoas têm o hábito, né, de na Quaresma fazer um sacrifício. Eu não vou, como diz o pároco da minha comunidade, eu não vou tomar cerveja a Quaresma toda. Tá, você não vai tomar cerveja. E o que você vai fazer com o dinheiro que você deixou de gastar para comprar a cerveja? Se você só deixou de beber a cerveja, ótimo, né? Teu nutricionista Já agradece, teu coração também. Só que, o que eu vou fazer com esse gesto concreto? Então, o gesto concreto é isso, ele vem nos convidar a um sacrifício quaresmal, e o resultado desse sacrifício quaresmal a gente oferece a Deus, né, como forma, né, no caso do gesto concreto, da contribuição para a campanha da solidariedade, que vai ser revertido em projetos que abordem o tema da campanha da fraternidade. Então, esse gesto concreto tem uma porcentagem. 60% fica na diocese, que vai atender diretamente os projetos das paróquias da diocese, projetos que envolvam o tema da campanha. E 40% desse montante arrecadado na coleta da solidariedade é encaminhado para o fundo nacional da CNBB, né, que é o fundo que vai também das campanhas da fraternidade, mas é de todo o Brasil. E muitas vezes, como foi comentado com a gente na formação, do ano passado foi encaminhado um certo valor, né, para a CNBB, dessa coleta da solidariedade, e uma parte desse dinheiro voltou para a nossa diocese para atender um projeto proposto pela catequese.
né? Então, você está fazendo um sacrifício individual, mas que vai atender o coletivo das pessoas. O ano passado, o tema da campanha era fome. Então, foram enviados para a Caritas, que é quem faz a análise desses projetos e destina a verba, que administra a verba, relacionados à compra de cesta básicas, para atendimento das famílias em vulnerabilidade, várias outras situações, justamente buscando sanar a fome. Então, para este ano, as comunidades vão propor, né, vão fazer propostas, né, visando o tema que é a amizade social. Que também tem a ver com isso, né? Que é o cuidado com o outro. Que é o cuidado com o outro. Com o mais frágil, né? Exatamente. Bacana. E como que as pessoas, sejam católicos ou mesmo as pessoas não cristãs, que se identificam com o tema, como que elas podem colaborar de alguma forma com a campanha em seus vários níveis? As pessoas, a nível de diocese, é mais fácil da gente saber o que pode indicar. A nível de outras igrejas, aí cada igreja tem que analisar a sua realidade, a sua forma de trabalho e ver onde esse tema se encaixa e de que forma eles vão poder atuar na sociedade visando o tema. Dentro das nossas paróquias, a gente vai propor algumas ações, mas a gente propõe. A execução lá na comunidade, na paróquia, vai depender da organização de cada um. Por exemplo, uma das ações, a primeira ação, é a coleta da solidariedade, que é esse gesto concreto, né, da Quaresma, visando a campanha da fraternidade, que acontece sempre no Domingo de Ramos. Então, no Domingo de Ramos é feita a coleta da solidariedade. Além disso, nós vamos propor algumas atividades mais práticas, mas assim, algumas coisas também que não vão exigir tanto de cada comunidade. Por exemplo, no dia 20 de julho comemorado o Dia Internacional da Amizade. Então, que cada paróquia organize em suas comunidades, dentro da sua realidade, uma forma de comemorar esse dia. Seja com uma missa, seja com uma mensagem nas mídias sociais da igreja, seja no acolhimento de alguém, de que forma cada um vai se organizar, fica, né, a critério de cada um. Mas é uma proposta. Depois existem outras coisas, por exemplo, nós pensamos em organizar textos ou alguma atividade, de repente, para catequese, alguma coisa assim, também visando o tema da campanha para os meses seguintes, ou um texto a cada trimestre, para que seja relembrado o tema, ele não fique ali restrito só ao período da Quaresma. Porque a campanha ela tem o seu ponto forte, seu pico no período quaresmal, mas ela deve acontecer durante todo o ano. Né, a meditação do tema, os trabalhos, devem acontecer durante todo o ano. E eu queria que você fizesse um balanço. Você voltou em 2022, né? Então você está aí, vai ser o terceiro ano consecutivo que você novamente tem trabalhado aqui na campanha da fraternidade. Você já trabalhou, como a gente falou no início aqui, nos anos 2000 até 2010, mais ou menos. E eu queria que você fizesse um balanço assim de como têm sido as últimas campanhas e qual que é a tua expectativa aí para essa campanha agora. As campanhas de 2022 e 2023, a formação, por exemplo, nós fizemos virtual. Porque 2022 ainda a gente estava recém saindo da questão pandêmica e você reunir as pessoas era ainda muito arriscado. 2023 nós ainda utilizamos o online, até por uma questão de trabalho, porque a questão da distância das comunidades dos outros municípios, porque a gente, analisando a situação, achou que facilitaria o acesso dessas pessoas à formação. Porque se você faz uma live à noite, por exemplo, quem trabalhou durante o dia inteiro pode assistir. Ou se é uma comunidade rural, por exemplo, pode reunir as pessoas para assistirem todos juntos, porque a gente sabe que a internet no campo já é mais difícil. Sim. Ou mesmo no campo, se não tiver como, vem para a cidade, mas é mais perto, que, por exemplo, vir o pessoal lá de Ortigueira, de Telemaco Borba, para vir para cá, a gente sabe que despende, né? Tempo, dinheiro, a pessoa trabalha a semana toda, daí final de semana tem que vir. Mas esse ano nós fizemos o presencial e foi bem interessante, porque nós fizemos uma inscrição, né, para termos uma ideia de quantas pessoas participariam, e o número de participantes superou o número de inscrição. Até algumas pessoas que se inscreveram não vieram, algumas que não se inscreveram vieram, mas e foi bem participativo. Então, assim, a gente, pelo menos, tomando como base a formação, o online tem suas vantagens, lógico, e o presencial também foi bem surpreendente este ano. Então, a gente espera que essa proposta agora também alcance
mais paróquias no desenvolvimento no tema, no trabalho com a catequese, porque uma das perguntas lá na formação era que se isso se estenderia, por exemplo, às pessoas apenadas, às pessoas que vivem em casas de longa permanência, abrigos, né, de longa permanência, hospitais. Mas a gente sabe que esse tipo de trabalho, ele é mais, digamos assim, ele exige um pouco mais. E as pessoas que estão lá na paróquia, muitas vezes, não têm o tempo disponível para tudo isso. Por exemplo, para você ir a visitar um apenado, tem toda uma burocracia para você chegar lá. E tal, né? Claro. Hospital, a mesma coisa, principalmente depois da pandemia. Para você acessar os hospitais, é bem, né, existe. Então, você precisa... Protocolos, né? Bem rígidos. Exatamente. Então, a gente precisa ver, eu imagino assim, que nada a gente começa do grande primeiro. A gente, como diz a Madre Santa Teresa de Calcutá, você começa do 1 para chegar no 1000. Então, nós vamos começar dentro da nossa comunidade, dentro da nossa paróquia, essa construção, né, da campanha. E daí, como é um tema que vai se desenrolar durante o ano, aí sim, a partir do que for desenvolvido nas paróquias, a gente buscar chegar nessas pessoas que estão à margem, trazer de volta aqueles que quiserem, porque a gente sabe também que isso não depende da gente, depende de cada um, mas a gente vai lá e convida, né, alargar as nossas tendas para receber aqueles que estão fora e querem voltar. Mas isso também é uma construção de dia a dia e de adesão. E dentro das comunidades, além de tudo isso, a gente precisa do apoio dos párocos. Porque uma realidade era que a gente vivia lá na primeira década do ano 2000. Outra realidade é que nós vivemos hoje, bem diferente. Tomando esses dois pontos, eles são bem divergentes. Então, a gente precisa também do auxílio das comunidades. Porque eu não posso chegar nas igrejas e dizer, eu quero que você fale, eu quero que você faça. Mas a gente vai lançar a ideia. Quem vai abraçar e vai desenvolver são os líderes na comunidade, juntamente com o pároco. Se ele também não der o apoio, a gente não vai ter o resultado esperado. Bacana. A gente também está trabalhando com o Beto, um outro projeto aí, falando do CNLB e tal, a importância não só do laicato, né? Dentro da campanha da fraternidade, é uma campanha que orientada pela CNBB, mas que ela age considera a igreja como um todo. E o Beto, eu vou fazer até uma provocação para ele, não estava no script nosso aqui. O Beto, ele trabalha também, além da Igreja Católica, do CNLB, do laicato e tal. Aqui em Ponta Grossa, ele é o coordenador, um dos coordenadores da Iniciativa das Religiões Unidas, né, Beto? Como que você sente que outras religiões também podem se aproveitar dessas reflexões, podem se engajar? Eu sei que essa campanha desse ano, ela não é ecumênica, né? Que abriga outras igrejas. Mas, enfim, ela, com certeza também, as outras religiões podem, de alguma forma, se aproveitar do tema, hein, Beto? Como é que você vê isso aí? Sim, eu vou até pedir auxílio para a Márcia, na verdade, porque dentro do manual, tá, nós temos, que é vendido na São Luís, na livraria ali na Francisco Ribas, na Angélica, né? Angelis Day. Então, existe um manual com vários materiais, desde o hino ao canto, a via sacra, para escolas, para catequese, círculos bíblicos, via sacra. Esse ano tem uma novidade que tem o Terço da Amizade, tem o Retiro Quaresmal, bem interessante esse Retiro Quaresmal também. Então, ele tem vários subsídios que podem ser utilizados. Esses materiais estão disponíveis, abertos para todos, na verdade. Tá? Tem muitas coisas ali que são próprias do rito católico, enfim. Tá? Mas tem muitos materiais que podem ser assim. Principalmente os que são destinados à escola, né? Porque ele é destinado à escola e tem a escola lá, o fundamental, inicial, o fundamental, séries sexto ao nono, ensino médio, e tem o da universidade também. E você sabe que lá no ambiente universitário, você, mesmo nas escolas regulares, você não vai encontrar só católicos. Então, é um tema que vai chegar até essas pessoas também. E eu falava há pouco das cartas encíclicas do Papa, e elas não são escritas apenas para católicos, elas são escritas para todo o povo. Tá? A Laudato Si começa exatamente dizendo isso, inclusive. É um documento... Para a humanidade. Para a humanidade. Tá? Eu diria que a questão da amizade social, como a questão da fome, como antes a questão da educação, que foi a campanha de 2022, essas campanhas, elas têm
temas universais. Elas não são restritas ao catolicismo. Exatamente. Tá? E ela quer colaborar com as demais. É importante que a gente trabalhe essas unidades. E eu queria dizer uma coisa muito bonita sobre a questão da URI, se você me permite, claro, a Iniciativa das Religiões Unidas. Algo que a gente tem feito, fizemos durante o ano passado, 2023, cada mês nós nos reunimos numa religião diferente. Bacana. Tá? Numa casa diferente. E vamos todos. Tá? Várias lideranças, vários membros, porque lá nós não estamos enquanto uma igreja, nós estamos enquanto membros de determinada igreja. Então, eu, Beto, sou católico, não é a igreja católica que está lá. Dom Sérgio está lá, mas ele está como membro da igreja católica. Muitos lugares Dom Sérgio compareceu com a gente. O sheik da mesquita aqui de Ponta Grossa também compareceu em vários. O pessoal da Sociedade Espírita, Francisco de Assis, o pessoal ligado mais a outras espiritualidades, como matrizes africanas, enfim. Tal. Então, ou seja, isso está chamando o quê? A unidade. Então, a unidade é diferente de termos conflitos. Ela constrói justamente essa amizade social, que temos que construir. Tá? Então, tem muito que agradecer por estarmos vivendo isso. No Paraná, nós temos 3 núcleos, que são círculos de cooperação que a gente fala. Então, isso tem sido bem bacana. Inclusive, A Fim de Papo... Já fez uma entrevista, Já fez uma entrevista sobre um programa inteiro sobre... Estava aqui com a Wagner, o Marco Aurélio. Exatamente. Naquele dia eu não pude vir, porque estava doente. Mas que bom que você veio hoje. Né? Mas, enfim, nosso tempo também não é muito amplo e nós todos têm compromisso. Eu queria, Márcia, que você deixasse assim, uma reflexão, uma mensagem aí que você tenha guardado, ou alguma coisa que a gente não deixou de perguntar aqui que você acha importante salientar. Fique à vontade. Só colocando que a campanha da fraternidade, então, ela espera contribuir para a melhora do ser humano, né? A vida da gente é uma escada, então você vai subindo degrau a degrau. E essa campanha da fraternidade, com esse tema, vem justamente propor isso, né? Que a gente permanentemente esteja disponível para a solidariedade. Ser solidário, estar aberto, ser empático, né? Hoje a gente vê muito na sociedade que a empatia é uma coisa que não existe mais. Para muitas pessoas, que o sofrimento do outro, para muitas pessoas, não faz sentido nenhum. Se você está passando fome, não me interessa. Se você está sofrendo porque perdeu um parente, não me interessa. A gente viu muito isso no período da pandemia, infelizmente, que houveram muitas mortes. E a gente viu que as pessoas, para muitos, não fazia diferença. Se morria uma pessoa, se teve famílias que perdeu 2, 3, 4. A gente teve, né, eu presenciei assim, visita nas escolas, alunos que perderam pai e mãe, pais que perderam 2 filhos. Então, foi uma situação muito chocante, para mim, principalmente. Então, ela traz esse tipo de reflexão, até, né, abertos à solidariedade, atentos à necessidade do outro. Né? E o atento à necessidade do outro não é você estar só, não é você querer cuidar da vida alheia, né? Mas você estar atento à necessidade. Né, ver quando aquela pessoa precisa. E o principal que eu acho, né, que essa campanha da fraternidade vem trazer para a gente, o respeito às diferenças. Você não constrói uma amizade se você não respeitar a diferença do teu amigo. Se você não respeitar a forma com que ele pensa, se você não respeitar como que ele resolve os problemas dele, se você não respeitar aquilo que ele acredita. Né, o respeito é a base da construção de qualquer sociedade, de qualquer amizade. Né? Porque o amigo não é aquele que vai te dizer amém para tudo, mas é aquele que vai chegar de vez em quando, te dar uma voadora no peito e dizer, escuta aqui, cara, por que você está indo por esse caminho? Exatamente. Né? Então, a gente precisa ver. E essa campanha da fraternidade vem trazer exatamente isso, o acolher o diferente, né? O respeitar a opinião dele. Não é porque você pensa diferente de mim que eu não posso, né, estar junto com você. Não é porque a gente tem as nossas diferenças, as pessoas, hoje em dia a sociedade em si, né, agora a gente tem as polarizações políticas. Ou você é A, ou você é B, e C você não pode ser.
Né? Você tem que decidir por um E lado. se você for lá, eu não gosto de vocês? É, se você exatamente. for- Se você for lá, eu vou te bloquear nas redes sociais, eu vou te cancelar. A gente viu, a gente acompanhou, né? Famílias Sim. que brigaram, Sim, sim. amigos de Ainda- vida ainda inteira tem que muito- se separaram. tem muito resquício né? disso, né? Exatamente. E a gente precisa cuidar disso. Então, essa campanha vem para tentar costurar isso que está sendo desmanchado pela sociedade. Bacana. Bacana. Obrigado, Márcia, pelas tuas colaborações, pelas tuas reflexões. Obrigado, Beto, também. Fica à vontade para, se você pretende falar alguma coisa a respeito da campanha ou dar um outro recado também, fique à vontade aí. Eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre a Fim de Papo. Tá? Esse podcast é muito importante, está voltando. Tá? Então, a gente tem apoiado na medida que a gente possa. Sim, sim. E quer ver esse compromisso, que eu conheço os maiores já fazem anos, nós já trabalhamos juntos, Sim, sim. tá, em outros momentos. Tá? Então, é importante que se construa uma sociedade nova. Exatamente essa amizade social, que não deveria ser nova, né? Deveria ser o natural. Exatamente, deveria Tá? ser normal. Deveria né? ser o normal. Tá? Então, mas eu sei que a Fim de Papo leva isso muito a sério nessa construção. Então, quero parabenizar, Ismael, pelo teu trabalho do ano passado. Obrigado. E que esse ano seja realmente bastante forte, firme. Então. O Guilherme, que também vai estar aqui com você também. Hoje o Guilherme Tá. não pode estar, né? Porque ele tem algumas atividades relacionadas ao carnaval e hoje ele não pode estar. Mas na próxima ele vai estar com a gente também, o Guilherme Mazzi, né? O Gig, para quem conhece, Gig para os íntimos. Como é que é? Pelos íntimos? Gig para os íntimos. Então, e outra coisa é chamar para quem quiser, tiver projeto, quiser apresentar. Aqui em Ponta Grossa, o gestor do Fundo de Solidariedade é a Caritas. Tá? Então, a Caritas, que fica ali ao lado da Igreja Perpétuo Socorro, tá? Ela é gestora do fundo desses 60% que a Márcia explicava, que é o recurso que é destinado Arrecadado, em né? todas as igrejas, no ofertório, na missa do Domingo de Ramos. Tá? Isso compõe o fundo que vai para a CNBB e que vai fica para a Caritas Diocesana. Não é que fica para a Caritas Diocesana. Para ela administrar, A né? Caritas é administradora. Então, vocês têm um limite São para vários projetos, apresentar né? projetos. São vários projetos. Nós temos, inclusive, um Sim, projeto em estamos funcionamento. desenvolvendo um de Estamos rádio, desenvolvendo né? um projeto de rádio que a gente deseja que chegue em várias rádios. Brasil todo, né? Começamos a gravar, na verdade, Sim. essa semana. Então, estamos, então, desenvolvendo isso. Acho que vai ficar muito bacana, muito legal. E queremos a construção, repito, dessa nova sociedade, que não deveria ser nova, deveria ser o normal. Então, agradeço a todos e todas e todes. E convido aí para participar Convido. da campanha. Tá bom? Exatamente. Bacana, Márcia. Obrigado, Márcia, novamente. Obrigado, Beto. Obrigado a você que esteve com a gente aí durante essa 1 hora. E dizer para você ficar atento que em breve a gente vai voltar com mais um episódio aqui no Fim de Papo. Até lá!